Você sabe qual é a pena para o crime de lavagem de dinheiro? Se você está assistindo esse vídeo, é porque muito provavelmente você está preocupado com o processo de lavagem de dinheiro. Recebeu intimação, está sendo objeto de investigação ou então está sendo denunciado pela prática do crime de lavagem de dinheiro. Se essa for a sua preocupação, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que eu vou lhe ajudar. Meu nome é Alfredo Negreiros, sou advogado e vou lhe explicar como funciona a pena no crime de lavagem de dinheiro, como também eu vou trabalhar aqui com você algumas causas de aumento e diminuição da pena. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que eu vou trazer informações muito relevantes que podem lhe ajudar, lhe auxiliar em um momento tão crítico da sua vida, que é responder por um processo criminal. A primeira pergunta que você pode me fazer é a seguinte: Alfredo, o que é o crime de lavagem de dinheiro? Não adianta nada você responder a um processo criminal e nem sequer entender o que de fato estão lhe acusando. Lavagem de dinheiro nada mais é do que você dissimular, esconder a origem de um dinheiro. Então veja, um ponto fundamental e crítico nesse momento é entender que o simples ato de movimentar uma quantia financeira que adveio de uma ação criminosa não configura o crime de lavagem de dinheiro. O que vai configurar na prática o crime de lavagem de dinheiro é o ato de você tentar criar uma aparência de licitude para aquele dinheiro que adveio de uma ação criminosa. Por exemplo, você pegou um dinheiro que adveio do tráfico de drogas, de um crime de estelionato e de repente criou uma empresa, um negócio legítimo para injetar aquele dinheiro dentro dessa empresa e dar a aparência para a sociedade que aquele dinheiro você ganhou de um negócio legítimo, de um empreendimento. Então você quer passar a sensação de que aquele dinheiro adveio de um negócio legítimo. Então é aí que se configura a lavagem. Você simplesmente pegar um dinheiro de uma ação criminosa e sair passeando com esse dinheiro não vai fazer com que você caia no crime de lavagem de dinheiro. O que vai fazer você responder pela lavagem é o ato de você ocultar, dissimular a origem de bens, direitos e valores que de fato não vieram de um negócio legítimo, mas sim vieram de uma ação criminosa. E esse é o ponto fundamental. Não é você só movimentar o dinheiro que adveio de uma ação criminosa, mas você tentar esconder e dar ares de legalidade, criar uma aparência que aquele dinheiro adveio de um negócio legítimo. É por isso que muita gente gosta de dividir o crime de lavagem de dinheiro em três fases. A primeira dela é a colocação. Você recebe, por exemplo, 50 mil reais de uma atividade ilícita, você coloca esses 50 mil reais dentro do sistema financeiro por meio de pequenos depósitos em uma conta bancária, por exemplo, para não chamar a atenção do COAF. Então aí entra a fase da colocação. A segunda fase é o disfarce. Você coloca o dinheiro no sistema financeiro e começa a movimentar esse dinheiro. Compra criptomoedas, coloca em uma empresa, manda para o exterior, faz com que esse dinheiro volte, assim você cria camadas para tentar disfarçar esse dinheiro. E é aí que entra a terceira fase, que na verdade é a integração. Você pega o dinheiro que você disfarçou e integra ao seu capital. Aí você começa a comprar carro, começa a comprar casa, começa a comprar empresa e disfarça o dinheiro tentando trazer uma origem lícita para um dinheiro que foi, em tese, adquirido ilicitamente. Então, por meio desse panorama geral, você consegue identificar mais ou menos como é que funciona a dinâmica do crime de lavagem de dinheiro. E ressalto, não é só o fato de você movimentar um dinheiro ilícito, você tem que realmente tentar dissimular, fazer alguma ação que traga uma transparência de ilicitude para um dinheiro que adveio de uma ação criminosa. Então, eu vou chamar a atenção até para uma situação que é muito importante no crime de lavagem de dinheiro. Para existir o crime de lavagem de dinheiro, tem que existir um crime antecedente. Não existe lavagem de dinheiro sem um crime antecedente. Porque para se lavar um dinheiro que adveio de uma origem ilícita, tem que ter a ilicitude antes. Então, tem que ter uma ação criminosa antes. Aí sim está configurado o crime de lavagem de dinheiro que você está possivelmente, provavelmente sendo investigado. Agora você pode me dizer, Alfredo, eu entendi de maneira geral como é que funciona o crime de lavagem de dinheiro, mas afinal,
qual é a pena que eu posso receber se eu for condenado pelo crime. O Código Penal, ele diz que você pode responder pelo crime de lavagem de dinheiro e ter uma pena de 3 a 10 anos. E a lei ainda prevê uma multa. Não é só prejudicial você ficar preso de 3 a 10 anos, mas é de suma importância você observar também essa questão da multa, porque ela pode ser muito alta. A multa, o juiz tem a discricionariedade de aplicar de 10 a 360 dias de multa. E por cada dia de multa, ele pode aplicar o valor de até 5 vezes o valor do salário mínimo. Isso mesmo, você pode ser condenado de 10 a 360 dias de multa e ainda pode ser condenado por cada dia de multa a 5 vezes o salário mínimo. E se o juiz entender que esse valor ainda é irrisório, se comparado à dimensão da lavagem de dinheiro que ele está julgando ali naquela situação, ele ainda pode triplicar esse valor. Então veja que a multa pode facilmente chegar à casa dos milhões de reais. Então é muito importante você ficar atento nesse ponto. Outra questão que eu quero chamar a atenção é o fato de você ser condenado de 3 a 10 anos, porque a depender da quantidade de tempo que você pegar, o seu regime de cumprimento daquela pena é completamente diferente. Então há uma diferença enorme, por exemplo, de você pegar 3 anos e 10 anos. E eu vou dizer por quê. Porque isso não é só questão de tempo, é questão de regime inicial de cumprimento de pena. Veja bem, se você pegar até 4 anos de prisão, você vai cumprir o regime aberto. Então, dessa forma, você pode sair da prisão, você pode dormir em casa e o juiz vai fixar apenas algumas regras que você terá que cumprir enquanto você estiver, por exemplo, em regime de prisão domiciliar. O juiz pode aqui aplicar apenas algumas regras, como, por exemplo, não se ausentar da comarca, não frequentar bares, não frequentar lugares públicos. O juiz vai fixar algumas regras para você cumprir essa pena em regime aberto. E se por acaso você pegar uma pena entre 4 e 8 anos, você vai ficar no regime semiaberto. O que isso significa? Significa que você ainda fica na unidade prisional, você dorme na cadeia, mas você pode sair durante o dia para trabalhar ou então para estudar. Então veja que cada período de tempo que você pegar de prisão vai mudar o regime inicial de cumprimento da pena. E por último, se sua pena passar dos 8 anos, você fica completamente retido dentro da cadeia. Você não pode sair e fica cumprindo a cadeia em regime completamente fechado. Agora que eu te falei quais são as penas que você pode pegar praticando o crime de lavagem de dinheiro, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou trabalhar agora, porque eu vou lhe falar as causas de aumento da pena. E preste atenção, essas causas de aumento podem fazer que sua pena ultrapasse o teto previsto em lei para a pena do crime de lavagem de dinheiro. Isso mesmo, se você praticou o crime de lavagem de dinheiro com a causa de aumento, a sua pena pode ultrapassar os 10 anos. Você pode pegar uma pena maior do que 10 anos se você praticou o crime de lavagem de dinheiro com alguma dessas causas de aumento que eu vou lhe falar agora. A primeira causa de aumento é a prática reiterada. O que eu quero dizer com isso? Se as investigações demonstrarem que você pratica a lavagem de dinheiro há muito tempo, de forma organizada, estruturada e habitual, com certa frequência durante muito tempo, você pode ser condenado à prática reiterada. E isso é uma causa de aumento de pena. Isso significa que a sua pena pode aumentar de 1 a 2 terços em razão dessa situação. Outra causa de aumento de pena também muito conhecida é a prática do crime de lavagem de dinheiro por meio de organização criminosa. Significa que se você praticou o crime de lavagem de dinheiro com 4 ou mais pessoas de forma reiterada, estruturada, de forma organizada, com divisões de tarefas, significa que você também vai ter essa causa de aumento de pena. E a pena também pode ser aumentada de 1 a 2 terços. Então é muito importante ficar atento a esse ponto. E a terceira causa de aumento de pena é se você praticou o crime de lavagem de dinheiro utilizando criptoativos, que seria as criptomoedas. Se você usou criptomoedas para lavar dinheiro, isso também pode fazer com que sua pena aumente de 1 a 2 terços. Então é bom prestar muita atenção nesse ponto em específico. E uma dúvida muito comum agora é que muita gente não entende. Alfredo, e como é que pode, eu vejo na televisão às vezes, um senador, um deputado pegar penas de 40 anos,
30 anos, 25 anos, só em razão do crime de lavagem de dinheiro. Não é bem assim. Provavelmente, se você ver na televisão essas condenações estratosféricas, não significa que ele respondeu só pela lavagem de dinheiro. Lembra que eu falei para você que para existir lavagem de dinheiro tem que ter um crime antecedente anterior? Pois é muito comum a pessoa que é objeto do crime de lavagem de dinheiro, que está sendo investigado por isso, ele responder também pelo crime antecedente. E o que acontece? Digamos que uma pessoa X está sendo investigada pelo crime de lavagem de dinheiro e foi condenada por isso. E verificou-se que ele também foi condenado pelo crime de estelionato. Foi o estelionato que originou o dinheiro que foi objeto da lavagem. Nesse caso, se ele for condenado pelos dois crimes, essa pena soma. Tanto a pena do estelionato vai somar também com a pena da lavagem. Por isso que as penas são somadas e às vezes chegamos a esses valores estratosféricos. Nós vemos aí pessoas sendo condenadas 20 anos, a 30 anos, 35, 40 anos. Então é muito comum essa situação. A pessoa que está sendo investigada pelo crime de lavagem de dinheiro pode ser condenada também pelo crime antecedente. Em razão disso, as penas são somadas. É o que a gente chama no direito penal, falando tecnicamente, de concurso material. Se você, além da lavagem de dinheiro, for condenado também pelo crime antecedente, a sua pena do crime antecedente vai somar com a sua pena do crime de lavagem de dinheiro. Então é muito importante ficar atento a isso, o que vai fazer com que sua pena aumente substancialmente. Agora que eu falei da causa de aumento, acho muito importante eu trabalhar aqui de forma até rápida, porque é um assunto complexo, o que pode causar a diminuição da sua pena. E eu vou trabalhar aqui o que é mais comum diminuir a sua pena no crime de lavagem de dinheiro, que é a colaboração premiada. A colaboração, via de regra, ela tem que ser espontânea e você tem que entregar à polícia e ao Ministério Público algum desses objetivos. Você tem que entender que a colaboração não é o que você ganha, mas está muito ligado ao que você entrega. Você tem que entregar para a polícia ou para o Ministério Público pelo menos um desses três objetivos principais. O primeiro deles é identificar a ação criminosa. Você tem que mostrar para o Ministério Público toda a dinâmica dos fatos e dos acontecimentos da empreitada criminosa. Se você conseguir esse objetivo, mostrar como se deu toda a operação criminosa, você pode ter um dos benefícios da colaboração premiada. E não só isso, você também pode entregar todas as pessoas envolvidas, ou seja, quem participou do crime de lavagem de dinheiro, como também pode entregar todo o dinheiro e benefício e proveito econômico que esses criminosos tiveram. Se você conseguir entregar os fatos para o Ministério Público, ou então entregar todas as pessoas envolvidas, ou então ajudar a polícia e o Ministério Público a receber todos os valores, identificar todos os bens e devolver esses bens que foram objetos da operação criminosa, você pode obter um desses benefícios que fazem a sua pena diminuir substancialmente. E vamos ao primeiro benefício. O primeiro benefício é a redução de 1 a 2/3 da sua pena e você ainda pode, além de ter essa pena reduzida de 1 a 2/3, você ainda pode ter o benefício de cumprir essa pena no regime inicial aberto ou semiaberto. E isso independe da pena que você pegar. Isso mesmo que você escutou. Se você recebeu, por exemplo, uma pena de 10 anos, você pode ter essa pena reduzida de 1 a 2/3 e ainda ter o cumprimento dela em regime inicial aberto ou semiaberto, fica a critério do juiz. Então veja que é um benefício muito relevante que faz diminuir a sua pena. Outro benefício é você ter a sua pena de prisão substituída pela pena restritivas de direitos. Isso significa que você, no lugar de dormir na prisão, você vai dormir em casa, porque o juiz ele pode lhe dar esse benefício. Se você entregar algum daqueles benefícios que eu falei em uma colaboração premiada, o juiz pode extinguir a sua pena, trocar ela por uma restritiva de direitos. Aí você pode prestar algum valor em pecúnia, você tem que prestar alguma quantia financeira para o juiz, ou então prestar serviços à comunidade. E agora nós temos o terceiro benefício, que é a extinção completa da punibilidade. Nesses casos, o Ministério Público e a própria polícia podem entender que a sua colaboração foi tão relevante para as investigações que o juiz e o Ministério Público podem reconhecer a extinção completa da punibilidade. Assim você não fica preso, não cumpre regime inicial aberto ou semiaberto, você não presta serviços à comunidade, não tem que pagar nenhuma quantia financeira. A sua punibilidade é completamente extinta.
Então, esse basicamente são os benefícios que você pode adquirir para reduzir a sua pena. Por fim, a mensagem final que eu trago para você é a seguinte: se você está passando por uma situação delicada, precisa de um atendimento profissional, sigiloso, protegido pelo sigilo profissional do advogado, a gente se coloca à sua disposição. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma. Se precisar entrar em contato com a gente, quiser conversar, nós vamos colocar todos os nossos meios de contatos aqui embaixo. Então fique à disposição para conversar comigo e com toda a minha equipe. No mais, eu lhe desejo boa sorte, fé em Deus e pode ter certeza que vai dar tudo certo. Agora eu só lhe dou um aviso: não coloque a sua causa na mão de um profissional que não tem competência técnica, não tem experiência técnica para atuar nesse tipo de processo. Um processo criminal pode ser a causa da sua vida e é um divisor de águas entre você dormir em casa e dormir na cadeia. Não coloque a sua causa na mão de um aventureiro. Lhe desejo boa sorte e até a próxima.